Bom, isso é uma situação bem curiosa, o fato de como o filme aconteceu, a história, e aí se reverberar dessa maneira, mas a gente já vai comentar sobre isso. Na verdade, é impressionante essa negação ali do FBI, de não ter envolvimento na parada nem nada, porque se você assistir o vídeo, o policial definitivamente sabia quem o Brian era e era nítido. Pelo tom dele, pela forma como as perguntas foram feitas, ele pegou a identidade e nem verificou. Eu achei, inclusive, a abordagem policial ali muito importante. Eu não sei qual realmente é o papel do FBI nisso ou não, mas de fato aquele policial não parou o Brian e o pai dele de graça. Eu acho que aqui entra numa discussão interessante, que é essa questão ali da pena capital ser pedida pro Brian. Eu não sei mais ou menos quantas pessoas aqui do canal, do meu público, são contra ou são a favor. Há muitos anos circula uma discussão de que a prisão deveria ser reabilitação e etc. Só que assim, é uma discussão muito complicada, porque quando você fala em reabilitação, existe uma linha do que pode ser reabilitado, uma linha que ela desenvolve um papel gerando uma limitação do que realmente ou de quem pode ser reabilitado e de quem realmente merece uma segunda chance para ser colocado novamente nas ruas. E obviamente o olhar para que essa avaliação aconteça é baseada no que o indivíduo criminoso fez que o levou à prisão. Então, quando estamos falando de assaltos, de golpes, desses crimes que especificamente não ferem fisicamente alguém, você pode ter a convicção, como eu tenho, que eventualmente essas pessoas têm direito a uma segunda chance. Porque a princípio eu tenho a percepção que essas pessoas não são uma ameaça letal para as outras pessoas. Talvez elas sejam uma ameaça fiscal. Existem discussões envolvendo também quando o indivíduo viola outra pessoa, literalmente, intimamente, principalmente quando é menor ou adulto. Inclusive, eu lembro que eu fui convidado para uma live ano passado no Instagram e foi me perguntado o que eu achava que era pena. Eu não consigo lembrar se eu respondi se eu achava que a pena era prisão perpétua. Eu não consigo me lembrar o que eu respondi nesse assunto, mas de qualquer forma, eu acho que muita gente tem muito a dizer a respeito disso, porque embora seja um crime que não tira a vida de um indivíduo, é um crime que marca a vítima para sempre. Então, é complicado. Mas aí nós chegamos aqui em uma circunstância onde você olha para um indivíduo que tirou a vida de 4 pessoas. Um sujeito que arruinou 4 famílias, porque essas famílias estão arruinadas. Arruinadas. A gente se pergunta o quanto o luto pode destroçar uma família. Bom, talvez isso possa ser relativo dependendo da circunstância. Já teve um luto na minha família, já falei em um vídeo aqui, o irmão da minha mãe se foi, e isso não afundou a minha família, graças a Deus. Não destruiu, não levou os meus avós ao divórcio, não causou nada tão extravagante. Mas poderia ter causado. A forma como meu tio perdeu a vida foi uma circunstância acidental, não foi um crime. Eu me pergunto, se tivesse sido um crime, como seria que meu avô teria reagido, minha avó teria reagido? Provavelmente a reação dele seria bem diferente, porque quando você está lidando com luto envolvendo um crime, você tem muita coisa para se preocupar. Primeiro, a investigação. Será que a polícia vai encontrar o culpado? Aqui no Brasil eu nem sei dizer as estatísticas corretas, mas se eu não me engano, posso estar passando uma informação não concreta, mas eu me lembro de alguém me dizendo que aqui tem mais casos que não são resolvidos do que os que são realmente. Então isso já é desanimador. Eu já conheci uma pessoa que perdeu o filho num bar. O filho foi... Uma pessoa tirou a vida dele e o homem gastou quase tudo que tinha para conseguir justiça. E ele não conseguiu. A vida financeira desandou de uma forma muito grande, tanto que ele nunca conseguiu se recuperar. Jamais. Pelo tanto que ele gastou. Para tudo. O foco muda. Quem que quer? Vou continuar tocando minha grande empresa. E que se dane. Meu filho se foi, a vida continua. Os pais não conseguem ver isso. E realmente é difícil
Você pensa nisso, Deus me livre, eu não gostaria de passar por uma coisa dessa, porque eu não gostaria de ter que pensar numa circunstância como essa. Só ver as fotos do Brian já me causa enjoo. Eu olho pra cara dele e me dá angústia de ver a cara dele, de ver os olhos dele, de ver o cabelo dele, de pensar como ele pôde ter feito isso. Me noja, me noja, me noja. É muito revoltante aqui, é bárbaro. Então, imagina os sentimentos dos pais. O sentimento dos pais é desastroso. E os efeitos de tudo ainda o que vai acontecer, julgamento, discussões, o que realmente vai ter que vir à tona, considerando que esse caso não está completamente ganho. A doutora Sandra disse que há muitas desculpas aqui que um advogado pode usar para confundir o júri, e eu fui atrás e vi que outros advogados nos Estados Unidos estão dizendo realmente a mesma coisa. Como a casa era de festas, a doutora Sandra me disse que o advogado pode alegar que o Brian frequentava a casa, as festas, como outros estudantes, e por isso tinha seu DNA, digitais, seja o que for, por lá. E os outros advogados que eu fui olhar nos Estados Unidos estão realmente dizendo que isso é uma possibilidade para que seja plantado dúvida na cabeça do júri. Se isso vai acontecer ou não, é óbvio que a equipe de defesa vai fazer de tudo. Nós temos aqui uma outra questão, que é os pais que aparentemente vão estar do lado do filho, e é uma coisa que não tenho vontade nenhuma de presenciar isso de novo. Já basta que já tínhamos visto isso lá com o Brian Laundrie, com os pais, ele é inocente, não fez nada, a história não é totalmente essa, como o Steven Bertolino, advogado, disse na época, ele não é esse monstro que estão pintando, não, ele só tirou a vida de uma outra... Eu comentei aqui, que eu li um artigo na Vanity Fair, nossa... Que nojo. E é uma mulher ainda que escreveu o artigo dizendo que o Brian tirou a vida da Gabi Petito, mas ele amava a Gabi Petito. Que amor é esse? Que amor é esse? Me poupe. É uma mania de querer passar pano para criminoso, mesmo depois que o indivíduo se foi, que olha, não é brincadeira. Então tem todo esse trauma para os pais carregarem. E olha, eu fico feliz por não ser na minha família, que eu não queria presenciar isso de perto de forma alguma. Isso já é angustiante. Já é, todo dia, não tem um dia que eu não pense nesse caso, eu estou envolvido nesse caso aqui desde novembro, então todo dia eu penso, já estamos em janeiro, eu tenho que olhar as notícias, e é um desânimo porque você fala, sabe, que horror ter que passar por uma coisa dessa, e por um crime que aparentemente o motivo foi ridículo, que a princípio de perseguição, o que tudo indica ele estava interessado na Kaylee. E aí nós chegamos na questão, qual é a punição apropriada para o Brian? Normalmente, envolvendo a pena capital, eu penso que a vontade dos pais deve ser respeitada. Nos Estados Unidos, existe muito diálogo com os promotores e os pais. Existem casos, eu vi um caso uma vez, que a família disse a gente não quer uma pena capital. Então, o promotor não pediu. E existem outros casos em que os pais falaram a gente quer uma pena capital, você pode pedir isso que a gente quer que aconteça. E tentaram, às vezes eu já vi uma situação mesmo em que por causa de um jurado não foi aplicado a pena capital. E tem um outro caso em que o cara pegou, tá no corredor, mas a execução demora muitos anos, ninguém é executado de um dia para o outro, e aí o pai até disse, olha, é uma vergonha, eu provavelmente vou perder a vida primeiro, esse indivíduo ainda vai estar vivo, porque o cara era novo, tirou a vida da filha dele. Então, eu acho que a vontade da família tem que ser bem respeitada nesse momento, e se eles pedirem a pena capital, eu vou apoiá-los totalmente, eles têm o direito. O Brian tirou a vida de 4 pessoas, e se tivesse tirado a vida de uma, ainda assim, eu acho que eles tinham esse... Eu acho não, eles têm esse direito. Não existe reabilitação para alguém como Brian. Não existe mundo nenhum na minha cabeça em que vai justificar um dia esse rapaz ser colocado novamente nas ruas. Mesmo que ele se arrependa, mesmo que ele melhore, mesmo que ele fale, poxa, o que eu fiz da vida dessas pessoas, da minha vida, mesmo que ele mude totalmente, não é justo colocá-lo de volta às ruas. Não é justo, não é justo, não é justo. A questão é essa, não é justo. As pessoas falam em reabilitação anulando as vítimas e as famílias das vítimas. E assim, é tão chocante. Eu presenciei uma discussão online sobre isso e eu fiquei calado, assim. Eu ainda falei alguma coisinha no final, mas... isso era assim tão absurdo que os indivíduos estavam dizendo que... Ai, não, mas tem que entender a história do indivíduo que tirou a vida do outro, e se ele era pobre, se ele era marginalizado, e se ele não era não sei o quê. Sabe, então eu acho até ofensivo, porque é como se todas as pessoas que foram marginalizadas pela sociedade por algum motivo, ou então eram pobres, são pobres, vão definitivamente tirar a vida de outras pessoas. Já começa por aí.
Já começa por aí. Então, porque você é pobre, você vai tirar a vida de alguém? Isso não acontece. Porque se fosse para acontecer, a gente ia ter um extermínio a nível mundial. Então, essa justificativa barata de querer enquadrar toda uma condição que várias pessoas, infelizmente, passam no mundo para dizer, foi por isso que esse indivíduo fez isso, é ridículo. Até porque a maioria das pessoas não tiram a vida de outras pessoas. Então, mesmo que talvez a maior parte dos crimes aconteça por parte de pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, pessoas que sofreram muito, isso não dá direito desse indivíduo a ter uma reabilitação. Mas ela não teve chance nenhuma na vida. Bom, tem pessoas também que não tiveram chance nenhuma na vida. Quem perdeu a vida por causa de outra pessoa não teve chance nenhuma na vida. Então por que essa não tem mais, a outra tem que ter? Outra coisa, é aquilo que eu acabei de falar. Outras pessoas também não tiveram chance nenhuma, passaram por tudo e muito mais, e nem por isso tiraram a vida de alguém. Se a gente banaliza o crime nesse ponto, a tendência é ver o crime sempre aumentar, porque isso vai se tornar um fator cultural e coletivo no pensamento das pessoas, de que, eu cometi um crime, eu posso sair, e isso acontece aqui no Brasil. As pessoas ficam presas por pouquíssimo tempo quando tiram a vida de alguém. Nós temos pessoas, casos que eu não vou mencionar o nome aqui, mas casos bárbaros de gente que tirou a vida, sei lá, 2018 a pessoa foi julgada por um homicídio horrível e agora já tá solta. Isso não é justiça. E as pessoas pensam, mas você quer que alguém fique preso na cadeia pelo resto da vida, isso não é vingança? Não, isso não é vingança. Isso se chama justiça e proteção aos cidadãos que estão indo e vindo e podem ser vítimas desse mesmo indivíduo. Porque o que acontece? A gente vê quantos casos aí de pessoas que foram soltas e cometem os mesmos crimes. Infelizmente, as pessoas elas estão pensando cada vez menos antes de cometer um crime, porque elas sabem, estão cientes que elas vão ter inúmeras chances. Quando você olha para as altas taxas de crimes em Nova York, na Califórnia, você encontra aqui todo um fator. Por que lá tantas coisas se repetem? Porque os criminosos sabem que as suas chances de serem liberados à sociedade é muito maior do que em qualquer outro estado. São pessoas que basicamente cometem crimes e crimes e crimes, que agora o Estado considera como contravenção. Então, eu trouxe aqui uma história para vocês, está aparecendo aí, é o caso dos proteuristas de Nova York. O cara tocou em mais de 100 mulheres. O cara foi preso mais de 100 vezes. Ele era preso, à noite, era solto na manhã seguinte. E ele passava a mão em várias mulheres no metrô e simplesmente ninguém fazia nada. Porque o que ele cometia foi considerado contravenção, mesmo com uma taxa repetitiva de atos como aquele, aonde nenhum juiz fazia nada. Então, quando você tem uma escala como essa, você pode fazer parâmetros. Eu posso dar um exemplo para vocês em condições muito menos complexas, como uma família. Se você tem um lar onde o filho apronta e ele sabe que os pais não vão corrigi-lo, não vão chamá-lo a atenção, ele vai fazer cada vez mais bagunça e vai trazer mais problemas para casa. O lar onde o menor faz alguma coisa errada e ele sabe que será disciplinado, ele terá muito menos chances de repetir o ato ou de fazer algo assim novamente, porque ele sabe que seus pais não vão tolerar esse tipo de comportamento. Então, se é essa mensagem que a família vai passar para um e vai passar para o outro, qual é a mensagem que o Estado está passando para a população em geral? Existem aqueles que nunca vão cometer um crime porque isso vai contra a sua moral, contra o seu caráter, mas existem pessoas que não têm essas mesmas convicções que eu ou você. Elas vão cometer um crime pensando nas possibilidades que lhe aguardam em um tribunal. E acredite, há muitas possibilidades. A gente pensa às vezes que o Brasil ele está sozinho quando olhamos para a impunidade que é aqui, mas quando você pega outros países, a coisa é horrível no mundo todo. São poucos países realmente que são como os Estados Unidos, que têm uma justiça mais favorável a realmente aplicar punições corretas, justas ou então parecidas com justiça. Porque ainda assim há muitas coisas se desintegrando por lá. E a realidade em que as pessoas estão tolerando cada vez mais crimes como esse, exceto quando elas envolvem suas próprias convicções pessoais de alguma coisa, como por exemplo, eu já ouvi uma pessoa
dizendo que se o político favorito dela fosse eliminado, ela achava que essa pessoa deveria ser também. Mas aí quando é em outras situações, não, imagina, ele merece direito à reabilitação. Então é uma balança muito hipócrita, e é uma balança falsa, é um tipo de indivíduo onde o caráter já está completamente distorcido. Isso faz com que pessoas como o Brian se comprometam a refletir quantas e quantas oportunidades eles ainda terão para escapar de algo assim. Porque a sociedade, ou parte da sociedade, vai apoiá-los. E eu não duvido que nós vamos ter pessoas falando em nome do Brian, pessoas dizendo, coitado, ele não merece isso, ele não merece a prisão perpétua, ele não merece uma longa prisão, ele merece carinho, ele merece amor. Nós vamos ouvir todo esse blá 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 novamente. E o pior, que é um discurso vazio, porque você foca no criminoso, mas esquece a vítima, esquece a família das vítimas. Eu consigo me lembrar de poucos casos envolvendo um homicídio em que eu acho que o homicida não merece uma prisão perpétua, definitiva. Realmente são circunstâncias muito complexas. Eu tenho um caso específico que está na minha mira para fazer, que é um caso onde basicamente duas pessoas tiram a vida de uma mais que a outra, em tese, e no caso essa pessoa que perdeu a vida realmente não fez falta para ninguém, porque era um monstro terrível. E no caso dessas duas pessoas condenadas, uma pegou pouquíssimo tempo de prisão e a outra se lascou, pegou prisão perpétua, a mais responsável. E nesse caso aqui, olhando todo o parâmetro, eu acho que esse indivíduo não tinha que pegar prisão perpétua, porque o contexto aqui é bem diferente. É lógico que a gente tem toda uma responsabilidade, principalmente de pensar na mensagem que isso vai passar, de que quando a pessoa merece, eu tenho que fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas como cada caso é um caso, você olha individualmente para esse caso para formar uma opinião, porque nós não podemos generalizar. Mas a maior parte das circunstâncias é exatamente igual. É sempre alguém cometendo um crime com uma justificativa nada justificável, como é o caso do Brian. Essas moças não fizeram nada para ele, essas famílias não pediram nada disso. Então ele tem que arcar com as consequências do que ele fez. Então, na minha visão, ele tem que ser, no mínimo, preso para sempre, sem direito nenhum à liberdade condicional. Isso é o mínimo de justiça, porque a justiça de verdade seria se o Estado tivesse o poder de trazer o Ethan, a Zana, a Kelly e a Madison de volta à vida. Alguém pode fazer isso acontecer? Infelizmente, o juiz não pode fazer. Então, como isso que seria o necessário, que seria o essencial, não pode se concretizar, que pelo menos o básico, então, se realize. Que a liberdade dele seja arrancada definitivamente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site ou no meu Instagram, você pode falar comigo por lá. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Ele vai autografado se você quiser, com marcadores, posters exclusivos, quer dizer, um pôster. E você pode me seguir pelo Instagram. Ele tem um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. Eu também tenho um grupo no Telegram onde acontece votações, discussões, bastidores, muita coisa legal que não vem à tona por aqui, mas sempre sai por lá. Lembrando que eu quero anunciar a minha irmã, ela trabalha como designer gráfico, então se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, thumbnails, muita coisa aqui no canal, aliás, tudo aqui desses materiais artísticos que vocês veem é realizado e produzido por ela. Então se você quiser, entre em contato, ela faz muita coisa bacana, eficiente e um trabalho de excelência. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Chris Hemsworth foi à procura de problemas e ele encontrou. Enquanto trabalhava em Sem Limites do National Geographic, sua nova série documental sobre o declínio natural que vem com o tempo e o envelhecimento, a estrela de Thor e Resgate passou por uma bateria de testes genéticos para ver
Por quê? E se é que algo no futuro poderia estar esperando por ele? Gravado em seu próprio DNA, o que ele descobriu foi o seu maior medo. Você verá com detalhes exclusivos a origem e agora o momento dramático na vida de Chris Hemsworth.